Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, como está você? Espero que essa encontre muito em paz, que você possa estar muito feliz, em paz com você mesmo e de muito bem com a vida. Hoje a nossa leitura será Marcos, capítulo 4. Vamos fazer essa leitura um pouco extensa para explicar aí o que disse o nosso evangelista Marcos em capítulo 4, nos versículos dos evangelhos, dos 4 evangelhos da Bíblia. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Que grande maravilha! A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo a ouve, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outra, ainda como a semente lançada sobre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais, lhe será dado; de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não sabia como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o tolo, depois a espiga, o talo e depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E é como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se forma a maior de todas as hortaliças, como ramos tão grandes que
que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes diziam nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-se, acalma-se. O vento que aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta é a pergunta: você está tentando obedecer à voz do Mestre Jesus, que até o vento lhes obedece? Quando Deus diz: acalma-te, e o vento aquieta, e aí fica a bonança, e aí fica a paz, e aí reina a tranquilidade, o sossego e a paz de espírito. Meu irmão, se tu está atravessando por um mar revolto, por sacudidas, por marés gigantes, apresenta essa tua luta para Deus. E Deus, em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, Ele vai decretar que esse vento será cessado. Ele irá decretar, quando você permitir, quando você botar a sua fé em ação, Deus irá decretar que a sua tribulação irá ser cessada, que a sua ventania irá se acalmar e o seu mar irá se tornar em paz, em mansidão. É o que Deus irá fazer na sua vida quando você permitir, quando você deixar Deus agir na sua vida, quando você de fato fazer uso da fé que é de graça, né? Ele foi para Deus, ele está à direita de Deus Pai, mas ele nos deu o Espírito Santo para nos acalmar, e com o Espírito Santo nós podemos fazer o uso da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você está passando por uma prova agora, então você tem que usar a sua fé, que amanhã essa luta será cessada, que amanhã o teu barco estará continuando ao longo do mar na mansidão, sem revoltos, sem tribulações, sem mar agitados, sem ondas gigantes. Quando isso irá acontecer? Quando você botar a sua fé em ação, quando você profetizar que a sua luta, que a sua tribulação será cessada na pessoa, naquele que até o vento lhes obedece. Quem é? É Jesus, é o Filho de Deus Pai, que foi enviado em carne e osso para viver aqui conosco e nos mostrar que Ele venceu. Você e eu também venceremos juntos, não estaremos só nessa luta. Ele está conosco, se você permitir passar por essa luta com Ele. Você não está sozinho, você não estará mais sozinho, uma vez que você o convidar, permitir que Ele acalma o vento do teu mar. E aí você vai viver uma vida plena de paz, de alegria, de mansidão e de fortaleza, porque Deus é fiel na sua vida, em nome de Jesus. Vai nessa paz, porque Deus é por você e Ele é com você. Beijos, carinhosos.